E no capítulo do dia 9 de dezembro, da novela Prova de Amor, Daniel e Lopo lutam na cela de Daniel. Daniel acerta um soco no rosto de Lopo e diz que o soco é pela morte do Dr. Saturnino. Daniel dá um chute no estômago de Lopo e diz que é pela morte do Dr. Amadeus. Daniel dá outro soco no rosto de Lopo e diz que é pelo sequestro de sua filha. Daniel dá outro chute no estômago de Lopo e fala que é pelas vezes que ele tentou agarrar sua mulher. Daniel dá outro soco na costa de Lopo e fala que é pelas vezes que ele tentou matá-lo. Lopo fica no chão. Daniel manda Lopo se levantar e os presos ficam gritando para Lopo se levantar. Lopo fica de joelhos todo machucado e sangrando pela boca. Os presos mandam Lopo se levantar. Os parceiros de Lopo pedem para ele se levantar. Lopo se levanta e agarra o pescoço de Daniel, tentando esganá-lo. Daniel consegue dar um golpe e retirar a mão de Lopo de seu pescoço. Daniel vira os dedos de Lopo, que sofre, e Daniel fala que isso é pelo período que ele passou em coma por causa dele. Daniel faz Lopo se ajoelhar novamente e diz que isso é pelos anos que ele passou na prisão e que ele merece apanhar, e que ele, Lopo, é um desgraçado porque tentou matar o seu próprio pai. Daniel olha para Lopo e pergunta se ele sabe o que faziam com um pujante como ele na Roma antiga. Daniel fala para Lopo que amarravam ele com um saco de couro, junto com um galo de briga e um cão feroz, e jogavam no fundo do rio. Daniel pressiona sem piedade a mão de Lopo, que chora. Daniel fala para Lopo que tudo isso é por ele ter armado para ele ser preso no dia do seu casamento e pelas barbaridades que ele fez com a família dele. Lopo se solta de Daniel e tenta colocar Daniel de costa para ele. Daniel consegue se livrar de Lopo e pressiona ele na cela. Daniel diz que a vontade dele é fazer justiça com as próprias mãos e chama Lopo de desgraçado e enforca Lopo, que fica desfalecido. Gibi fala para Daniel não fazer isso e não matar o Lopo. Daniel fala para Gibi que ele está certo, mas que enquanto o Lopo ficar vivo, ele vai continuar lhe atormentando. Gibi fala para Daniel que se ele matar Lopo, ele vai continuar na cadeia, longe da sua mulher e de sua filha. Daniel pressiona mais o pescoço de Lopo, que começa a perder a fala. Daniel solta Lopo, que começa a tossir. Daniel diz a Gibi que ele tem razão e que isso seria uma vitória para o Lopo e que ele deve ficar muitos anos preso na cadeia antes de morrer. Lopo olha para Daniel. Daniel dá um chute em Lopo. Lopo fica no chão, todo ensanguentado. O telefone de Felipe começa a tocar, ele atende. Antônio pergunta quem fala. Felipe pergunta a Antônio com quem ele quer falar. Antônio pergunta se é o Felipe. Felipe fala que é o próprio. Antônio diz a Felipe que ele é o assassino. Felipe diz a Antônio que é ele de novo. Antônio fala para Felipe que ele vai pagar pela morte do irmão dele. Felipe diz que não tem nada a ver com isso. Antônio diz que ele não vai ficar impune no meio dessa situação. Felipe pergunta a Antônio se ele está o ameaçando. Antônio chama Felipe de assassino desgraçado e que ele não tinha o direito de tirar a vida do seu irmão. Felipe diz que ele pode denunciá-lo para a polícia. Antônio fala para Felipe que ele vai pagar por tudo e que ele não tinha o direito de tirar a vida de seu irmão. Felipe fala que é melhor eles pararem de bobagem e esperar as investigações da polícia e que ele já sabe quem é o assassino e que daqui a pouco vão pegar o cara. Antônio fala que está claro para todo mundo quem é e que foi o mandante da morte do irmão dele e que no hospital, na casa de saúde do Dr. Hélio, e todo mundo sabe quem é e quem mandou matar seu irmão. Felipe pergunta quem sabe e pergunta se é a enfermeira Adelaide e fala que só pode ser ela. Felipe fala que aposta que foi ela e que ela é maluca. Enfiou na cabeça que ele é o mandante só porque ele discutiu realmente e brigou com o irmão dele, mas foi uma coincidência infeliz. Felipe disse que não queria que isso acontecesse e não queria que o irmão dele morresse. Antônio diz que não acredita em uma palavra do que ele diz e fala que Felipe é um assassino. Antônio fala para Felipe que ele nunca mais vai ter paz na vida dele e quando ele menos esperar, ele vai estar lá para eles acertarem as contas. Felipe pede para Antônio escutar, mas Antônio desliga o telefone. Gago reclama que ele era feliz e não sabia. Murilo irritado fala para Gago parar de chorar e que ele está livre e que ele, Murilo, é fugitivo da polícia. Gago fala para Murilo que foi porque ele assaltou e matou alguém e que ele é mau. Murilo fala para Gago não encher o saco e que ele falou que assaltou o cara e o cara reagiu e pronto, e está tudo encerrado, irmão. Gago fala para Murilo que ele é novo, um cara saudável e que ele podia trabalhar. Murilo fala para Gago ir trabalhar.
Gago fala que pra ele é muito mais difícil, porque ele é gago, né? Murilo fica furioso com o Gago e fala que tem um monte de gago por aí que enrola um pouquinho e coisa e tal, mas é normal, fica na boa, mas que ele não, e xinga Gago. Gago fica indignado e fala o que é isso, e que o cara está aqui se escondendo na casa dele e fica ele jogando pra baixo e lhe xingando. Murilo muda de assunto e fala que bem que tentou trabalhar e tentou ser modelo. Gago pergunta pra Murilo, e aí? Murilo fala que achou um saco e foi um monte de seleção e não pegou trabalho nenhum. Murilo fala pra Gago que é relação séria a vida de modelo masculino. Gago fala pra Murilo que ele podia tentar outra coisa, né? E podia ser vendedor de lote. Murilo fala vendedor de lote e que prefere ser bandido rapá. Gago fala pra Murilo que é porque ele é burro, porque bandido morre ou vai preso logo. Murilo ameaça Gago e fala pra ele prestar atenção e virar essa boca pra lá. Alguém bate na porta. Gago pergunta quem é. Gerião fala que é ele, compadre, o Gerião. Murilo fala que é o Gerião e manda Gago abrir a porta. Gago surpreso fala pra Gerião que ele saiu da cadeia. Gerião fala pra Gago que não e ainda está lá, e pra ele largar de ser besta, que é claro que é ele. Gerião cumprimenta Murilo. Murilo pergunta pra Gerião falar qual é. Gerião fala pra Murilo tranquilidade, irmãozinho. Murilo fala que tranquilidade nada, rapá, e pra ele tomar pilha que os homens estão atrás dele. Murilo pergunta pra Gerião e ele, fugiu? Gerião fala que nada, maluco, e que saiu foi pela porta da frente. Gerião feliz fala que foi um HC pra ele. Gerião fala que saiu sua liminar e que o juiz considerou que ele está colaborando com a justiça. Murilo fala pra Gerião que então ele entregou o Lopo. Gerião fala que lógico, delação premiada, meu irmão, e fala que aquele playboyzinho marrento estava merecendo isso há muito tempo e que ele, Murilo, está ligado e se é ou não é. Murilo fala que está ligado e está ligado que ele, Gerião, ferrou com o Lopo para sair numa boa. Gerião fala que claro, fala pra Murilo que ele ganhou uma segunda chance na vida e é assim que ele está se sentindo. Murilo fala pra Gerião que ele teve sorte. Gerião fala que pode crer e que ele teve sorte. Gerião pergunta pra Murilo e que história é essa, e viu uma foto dele num cartazinho na delegacia, escrito procura-se, e pergunta se ele tá maluco e pirou, e que ele foi apagar logo um médico. Murilo fala que quem pirou foi o médico que reagiu. Gerião fala que foi muito vacilo, e que ele vacilou muito feio, e se os caras pegam ele vai ficar enjaulado e vai passar o resto da vida na cadeia. Murilo fala que sabe que ele não precisa ficar repetindo isso pra ele não, e ele não é mais primário e sabe muito bem da situação dele. Murilo fala que ele está fechado na polícia por assalto, por tudo. Gerião fala que é, e a polícia está colocando gente perigosa na rua, e tudo em liberdade. Antes de continuarmos o resumo da novela Prova de Amor, já deixa aquele like para fortalecer nosso canal. Caso você seja novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal para receber com exclusividade os vídeos de resumo da sua novela favorita. Participe conosco deixando nos comentários qual final você gostaria que tivesse Lopo e Miro. Além disso, nos diga qual cidade você está assistindo a novela. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Elsa fala que não quer ficar presa pelo resto da vida dela. Diana fala que ela devia ter pensado nisso antes. Júlio fala que agora ela vai ter que pagar pelos crimes que cometeu. Elsa fala que seu advogado disse que vai tentar conseguir uma transferência para uma clínica. Diana fala que talvez ele consiga. Júlio fala que não duvida. Saulo chega e dá boa noite. Elsa se levanta ansiosa e pergunta se ele conseguiu. Saulo fala que sim e disse para ela não se preocupar. E o exame de sanidade mental demonstrou esquizofrenia, paranoia, transtornos graves associados a alucinações visuais e auditivas. Diana fala que isso significa... Saulo complementa dizendo que sua cliente vai ser transferida para uma clínica psiquiátrica. Saulo entrega o documento para Diana e fala que está aqui a ordem de transferência devidamente assinada pelo juiz. Diana lê o documento e Saulo pergunta se ela tem alguma dúvida. Diana fala que não e nenhuma. Diana fala para Chicão providenciar isso aqui para isso, por favor, e a dona Elsa será transferida para uma clínica psiquiátrica. Chicão fala que ok, pode deixar com ele que ele vai providenciar. Elsa fala que clínica é melhor que cadeia e pergunta para Saulo se não é. Saulo fala que com certeza. Júlio fala para Diana que vai ter que fazer aquele vagabundo assinar um documento. Diana fala que vai com ele porque também precisa falar uma coisa com Bilu.
Diana fala educadamente para Bilu que aqui está o depoimento dele e para ele ler com calma e ver se está tudo certinho aí. Bilu fala: peraí, doutora, e que ele vai ter que ler devagar, porque só estudou até a 2ª série. Bilu fala que ele sabe como é que é, e a vida é louca, tem que fortalecer a família, comparecer e tal. Diana fala que sabe bem como é, e infelizmente, grande parte das famílias carentes do nosso Brasil não incentiva a educação, o estudo, e tem pressa que a criança e o jovem tragam logo dinheiro para dentro de casa. Diana fala que é o que acontece, e que milhões e milhões de pessoas acabam abraçando os piores empregos, péssimos salários, e que o pior, sem estudo. Diana fala que o pobre no Brasil infelizmente não entende que os melhores salários vêm com muitos e muitos anos de estudo. Bilu fala que ela tinha que ter falado isso para a mãe dele, e agora já era, ele se revoltou e virou bandido. Bilu fala que algumas crianças da favela crescem querendo virar bandido, e que é triste, mas é verdade. Luísa fala que na cabeça delas o bandido é respeitado, tem dinheiro, arma, poder, se dá bem com as mulheres. Júlio fala que é, e vive com medo, e muitas morrem antes de chegar aos 20 anos. Júlio fala que quando chegam vão presos e passam a juventude inteira na cadeia, no meio de doenças, celas superlotadas. Diana fala que infelizmente é isso mesmo que acontece, e acabam presos ou mortos, e é sempre a mesma história. Gibi fala para Daniel que por um triz ele quase matou o lobo. Daniel fala para Gibi que ainda bem que ele falou com ele. Gibi fala para Daniel que eles não podem deixar a vida dele ser prejudicada por causa de um momento de raiva. Daniel fala para Gibi que ele tem razão. Gibi fala que foi exatamente o que aconteceu com ele. Gibi conta que sua vida estava toda certa e ele se formou em contabilidade e estava trabalhando. Gibi fala que acabou se metendo em uma briga, coisa de mulher. Perdeu a cabeça com o ex-marido dela e aí ele veio lhe agredir. Daniel fala para Gibi que se ele foi agredido, podia alegar legítima defesa. Lopo Grog chama por Daniel e fala que essa história ainda não acabou e vai lhe pegar e não desistiu. E essa história ainda não acabou. Daniel pergunta para Gibi se ele está vendo isso e como que ele vai dormir tranquilo nessa cela, sabendo que esse maluco aí está dentro, cheio das piores intenções.